tirar dinheiro, o São Paulo com sogra fechada e encher a mala de dinheiro, entrar dentro de um carro e ir lá em Ribeirão Preto buscar o cara. Entendeu? Trazer jogador. Ele cometeu umas gafes feias também. Né? Coisa do Roberto Carlos e do Birubiru, que veio do Bragantino. Foi gafe. Né? Mas dava sorte. Trouxe Guiné e Tupanzinho, deu sorte. Como é que você não vai valorizar um cara que amava o Corinthians só com o que sobrava da receita dele? Ele demorou 10 anos para construir um prédio. Só com sobra. Não, sobrou esse dinheiro aqui da minha empresa, não vou usar para nada. Não, põe lá no prédio. Põe lá na Fredinho, vai. Não, mas não, daqui a pouco a gente faz. Ele levantou um prédio, cara. Um cara que mal sabia ler e escrever. O cara era sensacional. Um cara que escondeu o ônibus, o cara Receita Federal foi buscar, né, Rui? Para não penhorar o ônibus, para pagar depois a dívida. Mosqueteiro. E nunca pediu dinheiro de volta. Nunca pediu dinheiro de volta, cara. Era um cara que amava o Corinthians, brigava. O jogador falava que renovar contrato com o Matheus era uma luta. Só os caras que eram o cara do time que entrava lá e tá bom, vamos conversar, vai. Caso contrário, não. E a história do Roberto Carlos é engraçada, muita gente não conhece. A diretoria do União São João ficou o dia inteiro sentado na recepção do quinto andar, da diretoria, não tinha nem que dar da diretoria até então, esperando o Matheus para assinar o contrato da venda do Roberto Carlos, por 500 mil na época. O Matheus sumiu, ninguém sabia onde estava o homem, gente. Ele me volta no final da tarde, os caras tomaram a canseira o dia todinho que deu lá, e falou, olha, vocês querem vender o Roberto Carlos, eu compro, mas eu só pago 220 agora. Não, mas tá fechado. Não, já contratou um baita jogador chamado Birubiru, paguei 250. Quer 220, deixa esse aí também. No final, os caras venderam por 750 o Roberto Carlos pro Parmeira. E o Birubiru, na estreia, foi uma voadora no Alberto que jogava com ele no Bragantino. Cometi as gafes. Mas era um cara que, campeão, no momento você olhava a emoção dele, você via ele. O Matheus, sim, era folclórico, era apaixonado, era Corinthians, né? Coisa que muito ex-presidente agora não é. Né? A gente não via justiça perguntando do dinheiro do clube. Você não via o Corinthians em página policial, tendo que ter uma intervenção judicial, tendo que, sabe, nas mãos do Vicente Matheus. Você pode falar que era outros tempos, mas naquele outros tempos também o Corinthians tinha dificuldade financeira. É ou não é, Rui? Não é verdade, Thiago? É verdade, isso é verdade, cara. É pura verdade. Acho que o Matheus, ele foi o cara que mais, para mim, foi o cara que mais tirou dinheiro do bolso. Eu não vou falar dos primórdios, que os primórdios também faziam isso. Os jogadores pagavam para jogar, né? No comecinho lá, de 1910 até 1913, os jogadores pagavam recibo para jogar no clube. Então é um clube diferente. É um clube que tem outra roupagem, né? Então, quer dizer, o Marcão, eu vou repetir aquela frase que eu falei, talvez os caras não estão assistindo. Deus é tão bom pra gente, cara, que não permitiu que o André Sanches, o William Monteiro Alves e o Augusto Melo nascessem em 1890. Que se esses caras estivessem no Corinthians naquele período do surgimento, não ia ter nem parede. A nossa primeira padroeira, que foi Santa Rita de Cássia, iam arrancar e vender a roupa. Iam vender a roupa dela para, sabe, no brechó, sabe? Tem um monte de coisa que não ia acontecer, gente. Então Deus é tão bom que permitiu que esses caras nascessem agora, quando já estava tudo constituído, fortalecido e amparado por uma torcida gigante. Mas Deus é grande, cara. Deus não dorme. Uma hora a coisa vai acontecer, eu tenho certeza disso. E o corintiano, como sempre, resiliente, como nós aqui. Olha, tudo que o Vicente Matheus representou de bom para o Corinthians, esses três citados pelo Rui e mais o Valdir Elu, representou de ruim para o Corinthians. Verdade. É o resumo que eu faço entre Vicente Matheus e os outros. Ô Gastão, posso dar uma ideia? Acho que é bom a gente voltar numa outra live para falar de 77 para frente, hein? Eu acho que assim, a gente já ficou meio que estabelecido aqui, numa ideia, num alinhamento de pensamento nosso aqui, que 80 vai ficar para a próxima live. Porque eu acho que, de verdade, ainda tem assunto para falar, e a gente realmente... Tá acabando minha bateria também, viu? Tá acabando minha bateria também. O Marcão, não sei se você percebeu,
mas o Rui está lá em Dubai. Ele está fazendo essa live direto lá de Dubai hoje, onde ele está passando férias, carnaval, olha lá. Ó. Foi passar o carnaval, não voltou ainda. Pô, passou um camelo, já passou para comprar a parte do Corinthians. Passou 2 camelos aqui, ó, já foram embora. Cuidado, se os caras verem, os caras têm hora, hein? Se caiu o camelo aqui. E aí, eu já estava transmitindo o jogo aqui, cara, um ex-presidente me visitou. Não ficou nem pro café, fiquei tão chateado. Ele entrou um rato aqui, não sei por onde, cara, e ele apareceu do nada aqui. Aí ele subiu o sofá, pôs o resto, e saiu lá pela janela. Eu falei, volta, volta, toma um café. Ô, Marcião, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Eu vou ficar sem bateria. Não tô na minha casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês. Já fico à disposição para a próxima live, a gente vai conversando aí. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, muita paciência que tiveram comigo. Obrigado mais uma vez ao Gabriel aí chegando também novo, ao Marcão, que, né, o Marcão já se conhece de longo tempo, se de vez em quando, próxima manifestação vou estar no Parque São Jorge, o próprio Thiago, o Gastão também, muito obrigado pelo carinho aí, cara. Espero ter ajudado em alguma forma e obrigado mesmo, de coração, tá? Pelo prestígio. Obrigado, Rui. Nos encontramos aqui daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, novamente, para continuar essa conversa, final dos anos 70. Isso, 4 de março. E aí, anos 80, e aí entramos nos anos 80. Obrigado, Rui. Se tiver jogo na quarta-feira, né? Se tiver jogo na quarta-feira, aí a gente remarca. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Contra uma coisa muito pessoal, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai continuar aqui para finalizar. Eu queria ouvir o Gabriel se ele tem essa ideia de quem foi Vicente Mateus. Perguntar para ir para uma pessoa mais jovem, que não viveu, não conheceu presencialmente essa história, mas o que ele tem aí de ideia do que foi, do que representou o Vicente Mateus para o Corinthians. Bom, o que eu sei do Vicente Mateus é que basicamente ele era como se fosse um de nós, né? Mais um torcedor lá dentro do Corinthians, no cargo da presidência. Dentre os presidentes do Corinthians que eu conheço, eu não sei se eu poderia dizer que ele era o melhor gestor, mas que ele queria o bem do Corinthians, eu acho que isso é certeza absoluta, né? A época, o Vicente Mateus, ele... Não sei se ele chegou a ser presidente antes, mas ele entra em 69. Quando sai o Vadielu, ele entra. E ele fica até 81. Depois ele volta nos anos 90, né? Mas se a gente pegar essa época dos anos 70, a gente vem da presidência do Vadielu, que era um ditador. O Vinícius Mateus vem para solucionar essa questão democrática, né? A democracia corintiana ela só surge com o Valdemar Pires em 81, 82. Mas quando o assunto é ter alguém que queria o bem do Corinthians de fato, Vicente Mateus mais do que supriu essa necessidade, coisa que a gente não tinha com o Vadielu, né? Então, assim, pelo menos metade das coisas que a gente mais queria naquela época, e o que o torcedor comum acaba mais vendo, né, que é a questão da boa gestão, isso ele deu conta de forma excelente. Sem dúvida, é um dos presidentes, um dos melhores presidentes da história do Corinthians, se não for o maior, né? E acho que é isso que eu sei sobre ele. Não sei de muitas histórias. Acho que só tem algumas que são folclóricas, né, Thiago? Tem. Mas o Rodrigo, comprou o Piruvira, ele falou que era o Lero-Lero. Né? O Lero-Lero. Falou que Sócrates era inventado, imprestável. Né? Imprestável. E eu acho que é mais aquela da Brahma também, né? Da Brahma, Obrigado aí pra Antártica, pelas Brahma que mandou para nós aqui na festa. E ele perdeu os sapatos, depois eu devolver os sapatos para a viúva depois de muitos anos. Ele fez propaganda da Vulcabras. Vulcabras, exato. Ele era uma figura. E ele continuou no poder quando a Marlene assumiu, né? Porque era ele que mandava, né? E ele colocou a dona Marlene no lugar dele lá, né? No lugar dele para administrar. Olha o tambor aí, um abraço, tambor. Marco Tambor, muito boa noite. Boa noite, Marcão. Fala, Bruno, boa noite. Salve, meu parceiro. Gente, acho que vamos encerrando por aqui hoje, nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe as poucas aparições hoje. Todos sabem, eu já expliquei o chefe para todo mundo aí que eu tô parecendo um pato esses dias aqui. Tô meio
meio adoentado aqui com uma gastroenterite, provavelmente. Não é fácil, o trem é difícil, mas tô melhorando. Então, por isso que eu apareci. Melhoras aí, meu amigo. Esse terceiro episódio vai ser dividido em 2 partes, né? Então, é o terceiro episódio, parte 2, na próxima, porque faltou, mas só aqui deixando registrado que voltaremos a falar, sim, na próxima. É que isso ficou muito focado em 77 hoje, porque é um assunto que merecia todo esse foco, mas a gente ainda vai falar de 76, da invasão, e também, né, Marcão, de como foi determinante essa postura que o Vicente Mateus tinha, coisa que falta em presidentes de hoje em dia, de brigar pelo clube, de ter de ter culhão, vamos dizer assim, porque, inclusive, com o presidente do Fluminense lá, foi um embate, foi uma aposta que ele comprou, e a invasão de 76 começa ali, né? Começa ali, e pode-se dizer até com o Vicente Mateus. Né? Então, nós vamos voltar a falar nisso daí no próximo episódio também, título de 79 e tudo mais.